Olá, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é a Mônica, logo no primeiro dia do ano, já para conversar sobre livros com vocês. E claro que eu vou aproveitar e desejar de novo para vocês, porque eu já tinha desejado um feliz ano novo no vídeo anterior, mas nunca é demais, né, gente? Então, feliz ano novo, que seja um ano muito feliz para vocês, cheio de saúde e com ótimas leituras. E obrigada, né, todo mundo que passou 2024 por aqui, que chegou em 2024, que está chegando agora. Eu espero que vocês gostem bastante aqui desse cantinho e que a gente fortaleça aqui essa comunidade de leitores. Então hoje o tema do vídeo são as minhas leituras do mês de dezembro. A partir de agora, aliás, eu quero fazer um resumo mensal, comentando com vocês, além das minhas leituras, também os vídeos que apareceram por aqui durante o mês. Então, caso você não tenha visto algum, você já fica aí atualizado, né, do que aconteceu por aqui. Então, nesse vídeo, até anotei aqui, eu vou falar com vocês sobre 5 livros que eu li, né, no mês de dezembro, e também sobre os 9 vídeos que eu gravei aqui para o canal e 4 vídeos que eu gravei para a área de membros. Aliás, gente, outra coisinha, tá começando hoje a leitura conjunta de O Buraco da Agulha, do Ken Follett, tá? Então, se você quiser participar, é só acessar aqui esse botão Seja Membro, que você vai ver que tem 2 categorias. Na Lendo Juntos, a gente vai começar a ler, então, O Buraco da Agulha. A leitura é por todo o mês de janeiro, tá? Eu deixei um cronograma. E no Na Real, que é nosso espaço de leituras de não ficção, a gente continua lendo História da Solidão e dos Solitários. Então, caso você queira chegar agora também, é só R$ 2,99. Você pode entrar também para a leitura desse livro do Georges Minois, que eu tô achando assim super interessante. Mas vamos começar com os livros lidos, né? Então, em dezembro, como eu mencionei, eu li 5 livros, livros assim curtinhos, né? Que vocês sabem que eu não leio rápido, que eu não consigo ler muito. Então foram livros assim bem de boa. O primeiro deles, gente, tem até vídeo aqui no canal, é Psicologia na Prática, um guia para uma vida mais leve. Eu sei que é um assunto aqui que foge, né, um pouco do que a gente costuma conversar, mas eu gosto muito de ler a respeito, quero ler mais, aliás, e eu achei legal gravar esse vídeo porque eu acho que pode ajudar muitas pessoas. Não foi um vídeo que teve boa visualização, aliás, quando a gente grava falando de um livro só, normalmente não costuma ter boa visualização. Até quando eu publiquei o vídeo sobre a marca humana do Philip Roth, eu fiquei muito surpresa com o número de visualizações que o vídeo atingiu, porque não é comum. E aí, quando eu coloquei esse vídeo, né, gente, falando sobre esse livro, Psicologia na Prática, eu sabia que era um vídeo que não ia interessar muito de vocês, mas eu achei válido falar a respeito, tá? Então, para que eu vou ser bem breve, né, já que eu já gravei esse vídeo, esse livro aqui é para um público leigo, ela vai tratar de algumas questões, assim, bem comuns na atualidade, então questão de estresse, ansiedade, depressão, vai falar muito a respeito também dos nossos pensamentos, das nossas emoções, e tudo isso do ponto de vista da terapia cognitivo-comportamental, tá? Que é uma abordagem dentro da psicologia, está sendo mais comentada, acho que cada vez mais a gente está ouvindo falar, né, da TCC, como também é muito conhecida. Então, assim, eu achei super válida essa leitura e me interessei ainda mais pelo assunto. E depois, gente, eu peguei uma peça de Shakespeare para ler, que tá nesse livro aqui, que é do box, tá aqui, né, o box do Shakespeare. Esse é o primeiro, tá? Eu só tenho esse primeiro. E esse volume aqui é o de comédias, eu li O Mercador de Veneza. E, gente, eu gostei da peça, principalmente de alguns aspectos, outros eu achei, assim, bem estranho, é uma peça, assim, mais esquisita, porque, assim, é uma comédia, então tem aquela coisa de tudo terminar bem, vou colocar assim, entre aspas, não é aquela peça que tem mortes, assassinatos, não. Mas é uma peça, assim, que eu julgo um tanto diferente. E O Mercador de Veneza, a gente conhece, então, Antônio, né, que é esse mercador, ele tem uma frota de navios, né, então ele usa esses navios, né, para esse comércio, né, de mercadorias e tal. E ele tem um grande amigo, o Bassanio, que está apaixonado por uma mulher, e essa mulher, ela tem muitos pretendentes. E o que é de interessante, assim, dessa história, né, de quem vai casar com a Pórcia, é o seguinte, o pai dela, antes de morrer, ele deixou, assim, 3 arcas, uma de ouro, outra de prata e outra de bronze, e aí quem abrisse a arca correta se casaria com a sua filha, né? Teria um retrato dela na arca e, então, esse seria, né, o seu futuro marido. Então, essa parte da peça eu gostei, eu achei divertida, porque é meio óbvio, assim, qual é a arca, porque eles leem, assim, um texto, tal, com algumas perguntas, enfim,
algumas considerações e você percebe, sabe, qual que é a arca correta. Mas aí vai um príncipe, vai outro príncipe, eles não acertam. E esse Bassânio, então, que é um amigo do mercador de Veneza, ele não está em condições de ir até lá, né, viajar e ir até a Pórcia. E no momento o mercador está aguardando então o retorno dessa sua frota de navios, tal, ele está sem dinheiro e ele pega o quê? Dinheiro emprestado com um agiota. Aí vem a parte toda daquele estereótipo, né, do judeu malvado, então ele cobra, né, juros excessivos, tal. Então assim, vocês já devem ter ouvido falar do Mercador de Veneza, quem ainda não leu a peça, e vê realmente, né, que tem muito antissemitismo, sim. Só que o que me chamou a atenção é que os cristãos aqui também não são nada legais, entendeu? Então é o tipo da peça que, conforme eu ia lendo, eu ia falando assim, gente, aqui nessa peça ninguém tem razão. Porque as atitudes que os personagens têm não são corretas, há muita mentira por parte deles. O próprio Antônio, né, que é o mercador, ele já havia cuspido nesse judeu, né? Então você veja bem aí que bela atitude de um cristão, né? Mas enfim, mesmo detestando o judeu, o que chama Shylock, aliás, não falei, o Antônio vai pedir então esse dinheiro emprestado e, como garantia, se ele não conseguir pagar esse empréstimo, ele teria que pagar com a sua própria carne, com 1 libra da sua carne, que dá mais ou menos meio quilo. E aí vocês podem imaginar, né? Nada da frota de navios do mercador voltar, enfim. E aí vai começar, né, toda uma questão com respeito a isso, né? O pagamento dessa dívida. Então, claro que a gente encontra aqui muitos estereótipos, muito antissemitismo, sim. Mas o Shakespeare também, mais nas entrelinhas, mas ele também parece condenar aqui muitas atitudes, né, erradas, até hipócritas, né, por parte dos personagens considerados bons, né, porque o judeu aqui é o super vilão, né, dessa história. Então, assim, foi uma peça que eu gostei de ler, mas é uma comédia que eu julguei um tanto esquisita. E claro que eu li também O Olho Mais Azul, que foi a nossa leitura conjunta do mês de dezembro aqui na área de membros do canal, do Lendo Juntos. Foi o primeiro livro que eu li da Toni Morrison. Eu gostei, foi o primeiro livro que ela escreveu. Ela queria, na verdade, aqui ela conta, né, escrever uma história que ela gostaria de ler. Então ela demora para escrever esse livro, por volta de 5 anos. O livro é publicado em 1970, então depois ali de muitas mudanças, né, na década de 60 nos Estados Unidos, do movimento pelos direitos civis dos negros. E aqui ela vai contar uma história, não nesse contexto histórico que ela escreveu, né? Ela volta no tempo, ali na década de 40, mais ou menos, muito baseada também em uma menina que ela conheceu, né, que queria, né, ter os olhos azuis. E aqui a gente vai entender por que essa menina gostaria de ter esses olhos julgados, assim, claro, bonitos, pelo tudo padrão, né, de beleza, enfim. E quando eu comecei a ler o livro, eu sabia que iria tratar de racismo, claro, que ia ser uma história bem triste, eu não esperava um final feliz, nada disso. Só que o livro vai trazer mais temas ainda sensíveis, sabe, gente? É um livro que eu chamo muita atenção para vocês a respeito disso. Então, dependendo de como você tá aí, não é um livro fácil de ler, porque, assim, a escrita é fácil, é simples, mas como, assim, os temas são difíceis, são crianças que estão aqui em muito sofrimento, principalmente, claro que adultos também, tá? Mas a gente vê muita vulnerabilidade aqui nos personagens, sabe? E especialmente das meninas, né? Da menina negra, principalmente, que é isso que a Toni Morrison também queria chamar muita atenção quando ela escreveu esse livro. Então aqui a personagem principal é a Pécula, é uma menina que está por volta de 10, 11 anos, e a gente em nenhum momento escuta a voz da Pécula, né? A gente sabe o que a Pécula tem a dizer, porque ela, na vida, ela é assim, né? Nessa construção, nessa trama que a Toni Morrison criou, ela em nenhum momento ela consegue ter voz, ela consegue se posicionar, ela sofre em todos os âmbitos da sua vida, seja na família, que é totalmente desestruturada, seja na escola, na rua, enfim. Então é claro que aqui a narradora não seria a Pécula, em nenhum momento a gente vai saber como ela pensava, como ela via o mundo. A gente vai saber a partir de uma colega, né, da Pécula, também uma criança, mais ou menos na mesma, né, idade. Há alguns momentos que a gente tem também um pouco da mãe da Pécula contando algumas coisas, e a gente vai aos poucos entrando nessa família, né? A Pécula mora com o pai, com a mãe e com um irmão, e aos pouquinhos a gente vai sabendo mais da mãe, mais do pai.
E vão acontecendo coisas assim que você fica, nossa, eu acho que por hoje deu, não vou conseguir ler mais nada. Aí você volta no próximo capítulo, tem coisas mais pesadas ainda. Quando você abre o livro, você já sabe mais ou menos de algumas coisas, só que como é uma criança que está contando, a Cláudia, que é essa amiga da Pécola, o leitor pode ficar na dúvida, será que é verdade? É uma criança que está falando isso? Será que aconteceu mesmo isso que ela está contando? Mas é curioso eu falar para vocês que em nenhum momento eu duvidei, sabe? Eu já estava esperando tantas coisas ruins aqui nesse livro que eu embarquei logo na história, assim, eu não duvidei que era aquilo mesmo que tinha acontecido. E cada vez mais a gente vai sabendo desses fatos que mostram muito a vulnerabilidade dessas crianças, mas especialmente da Pécola. Porque a Cláudia, essa amiga dela, em algum momento ela consegue, assim, um acolhimento por parte do pai e da mãe, no sentido, assim, que eles afastam um perigo que estava ali perto dela. E a Pécula jamais, né, encontra isso aqui nesse livro. A forma que a Morrison estruturou esse livro eu também achei muito interessante. Você vai ver aqui muito de natureza, de sementes, que germinam ou não, né, vai depender desse solo. Então, assim, essas vidas, né, nessa sociedade, como dá certo, né? Como se alcançar oportunidades, como crescer, como, sabe? Você faz muito essa relação no decorrer do livro todo. Vai te gerar muitas reflexões, tá? É um livro, assim, que eu indico, eu gostei. No final dessa edição ainda tem um pós-fácil que a própria Toni Morrison escreveu anos depois da publicação, isso já em 93, porque quando esse livro foi publicado, em 1970, ele não alcançou sucesso, assim, de jeito nenhum, não fez sucesso mesmo. Só depois esse livro foi reconhecido. E ela, nesse texto aqui, ela critica um pouco, sabe, assim, o livro, algumas coisas que ela tentou fazer, e ela acha que ela não foi bem sucedida, mas eu gostei bastante. Eu achei que para um primeiro livro, nossa, ótimo, uma ótima escrita, com temas muito relevantes que devem ser discutidos, então é uma leitura que você pode demorar um pouquinho para digerir, até para ler, né, dependendo, mas que eu indico bastante para vocês, eu gostei muito e quero já ler outros livros da escritora. E peguei um livro também para ler nesse mês, que eu li em um dia, é um livro muito curtinho, é uma fábula, né? Esse aqui é A Mercadoria Mais Preciosa, do Jean-Claude Grunberg. Gente, esse livro eu já sabia que se tratava, né, sobre o Holocausto, e o que chamou muita atenção aqui é a forma como ele aborda esse tema. Ele traz, assim, uma certa leveza e muita simplicidade, né? Então, por ser uma fábula, até, né, a narrativa, assim, é um livro muito gostoso de ler, como eu falei, eu li em um dia, tem menos de 100 páginas, mas é aquela leitura, assim, que no decorrer do tempo o seu coração vai ficando bem apertado, sabe? É uma leitura difícil aqui, ele vai levantar muito essa questão, né, de que todos, claro, né, somos iguais, e nesse contexto da Segunda Guerra, né, como os judeus foram muito desumanizados, né, então eles eram chamados até de sem coração, e aqui ele mostra pessoas simples, um casal de lenhadores, e eles moravam assim, né, num bosque, e uma ferrovia cortava esse bosque e passava então os trens, né, que estavam indo para campos de concentração, né? Só que, claro, como os trens eram todos fechados, né, na verdade eram trens de carga, né, que eram levados animais, né, e eles usaram esses trens, né, para enviar, então, as pessoas para os campos de concentração. Então, essa lenhadora, ela não sabe o que tem ali dentro dos trens, mas o marido dela falou que era um trem de mercadorias. E como eles estavam passando fome, numa situação, claro, terrível, ela sempre ia acompanhar o trem, ela sabia, né, os horários que o trem passava, e com a esperança de alguém jogar alguma coisa do trem, um alimento, alguma coisa para ela. E até que um dia, realmente, vão jogar um pacote desse trem, só que o pacote é um bebê. Então, dentro do trem, o autor conta, né, que havia um casal, que a mulher acabava de ter dado à luz a um casal de gêmeos, e naquela situação horrível, ela não estava conseguindo, né, amamentar os dois, e o pai uma hora pega um deles, ele não olha se é o menino ou se é a menina, embrulha assim, né, num chale, vê aquela lenhadora ali e joga, né, a criança para ela. E aí, cada vez mais a gente fica envolvido com a história, com o que acontece com a criança, como o lenhador reage, né, a essa criança. Então, o autor usa muito isso para mostrar, né,
que as pessoas são iguais, que todos, claro, são seres humanos, vão se formando laços importantes ali. Só que o Ellen ia ficando com o coração cada vez mais apertado do que ia acontecer com a criança. A gente sabe o que acontece, né, com o pai, com a mãe, com o outro bebezinho, né, o menino. E toda a história que, né, se conclui é uma história, claro, muito simples, né, mas com vários trechos, assim, reflexões muito boas. E, claro, né, que me tocou bastante. E o último livro que eu li, eu terminei ontem, eu tô gravando esse vídeo dia 31 de dezembro, né? E, gente, eu concluí Ópera dos Mortos, do Altran Dourado. Era um desses autores, assim, que eu escutava falar e que nada de eu ler. Finalmente, então, li Altran Dourado, gostei bastante, gostei da escrita, me envolvi logo no começo com a história, tem uma escrita um tanto, assim, diferente. É uma história que se passa no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha. E a gente já vê a importância do sobrado que tem ali, da família, né, daquele sobrado. É uma família muito importante ali na cidade, o Osório Cota. E a gente logo sabe que tem uma moça, né, uma mulher que vive ali. E aos poucos a gente conhece o pai dela, que é um coronel, e escuta falar muito do avô, que já faleceu há muitos anos. Só que é um caso assim na cidade que as pessoas tinham muito medo dele, muita rejeição pelos maus tratos, pelo que ele fazia com as pessoas. Só que, claro, né, ele era um homem muito poderoso ali na cidade, então é uma sombra, né, que tem ali naquela casa. Então essa coisa do vivo e do morto está muito presente ali, os mortos também estão muito presentes ali na casa. No decorrer da história, o pai dela, né, da Rosalina, acaba falecendo, a mãe também, e a história vai ficar mais centrada nela, mas a gente vê isso, né, que os mortos estão muito vivos, na verdade, na memória, na cabeça ali da Rosalina, nos móveis da casa, nos relógios parados ali daquela casa. E aí ela acaba ficando ali sozinha na casa, ela não se casa, ela pega para ela um rancor, um ressentimento que o pai dela teve com toda a cidade, porque em determinado momento ele tentou uma carreira política e ele, na verdade, foi só mais um objeto de manobra ali para os políticos locais, e ele ficou muito sentido com aquela situação toda e se fechou para a cidade, sabe? Ele mudou completamente o seu jeito, ele até que era um homem simpático, enfim. E a Rosalina se fechou junto, então ela passou a não sair de casa, não deixar ninguém da cidade entrar em casa, com exceção de um homem só, que tinha negócios, né, com seu pai. E a sua empregada, a Quinquina, é que saía da casa e vendia as flores de pano que a Rosalina fazia ali todos os dias. Então, é uma situação muito claustrofóbica, gente. Eu ficava só pensando assim, como estava a cabeça ali daquela mulher, a forma como ela se enxergava as pessoas, enxergava a cidade, que dali realmente não podia sair coisa boa. Só que aparece um forasteiro que está vindo meio que fugido de outro lugar, e ele pede trabalho ali naquele casarão, naquele sobrado, que chama atenção, né, quando se chega ali naquela cidade. E ela acaba aceitando exatamente por ele ser uma pessoa de fora, não ser da cidade. E a Quinquina nunca o viu, né, com bons olhos, enfim. E aí, gente, vai começar toda uma história ali entre os dois. É muito assim aos poucos, uma dinâmica bem estranha. O autor também traz o passado desse personagem, então ele também tem os fantasmas dele, que meio que se misturam ali com os fantasmas da Rosalina. E o jeito que o Altran Dourado narra essa história, a gente tem também conhecimento do pensamento de vários personagens. Então é como se fosse uma polifonia, sabe? A gente vai ver então no que resulta, né, essa reclusão dela. E esses fantasmas que ela cultiva assim na sua cabeça, as possibilidades da vida dela que ela deixou passar, pelo modo que ela encarava as coisas. Então, por exemplo, ela poderia ter se casado e a gente vê que essa foi uma decisão que impacta ela para a vida toda. Então é um livro, sim, que tem um aspecto psicológico, que eu acho bem interessante. E eu gosto também quando a história se passa em uma cidade pequena, então a gente vê também a relação das pessoas da cidade com aquela casa, com aquela família, e os monstros, né, que a gente constrói também na nossa cabeça, e o que isso pode resultar. Eu tô com o livro ainda muito fresco na minha cabeça, acho que fresco até demais. Eu com certeza ainda vou ficar pensando nele. Se eu fosse falar com vocês daqui a uma semana, acho que eu falaria outras coisas a respeito desse livro, mas eu quis parar e conversar aqui com vocês sobre as minhas leituras.
E qualquer coisa também eu posso gravar um vídeo só falando sobre Ópera dos Mortos. Se vocês quiserem, deixa um comentário aqui e eu vejo o que mais vai vir de reflexão aqui para eu comentar com vocês num vídeo específico, quem sabe. Bom, então as leituras foram essas, e agora eu queria comentar com vocês os vídeos que eu gravei aqui pro canal. Então, a gente começou o mês de dezembro com um book haul. A gente começou cigarra aqui. Meu Deus. Normalmente a gente só tem a participação de passarinhos. Eu não sei se tá dando pra ouvir, eu vou continuar. Então, o primeiro vídeo foi um book haul, foi da Black Friday. Eu mostrei pra vocês, né, os livros que eu comprei e também livros que eu recebi da minha parceria com a editora Unesp. E em seguida a gente conversou sobre o que eu tinha lido no mês de novembro, né, nos últimos tempos, e eu aproveitei e comentei com vocês sobre novos projetos aqui no canal. Então falei da área de membros, falei da leitura da biografia do Dostoiévski, tá tudo lá certinho. Em seguida, gente, eu mostrei para vocês o livro da literatura, que eu comprei nesse book haul, né, da Black Friday, e aí eu falei de todos os livros que eu já li e que são mencionados no livro da literatura. É um livro, assim, lindo, que eu não esperava que eu ia gostar tanto. Teve a resenha, né, de Psicologia na Prática, que eu já mencionei para vocês também. Aí tem os vídeos que eu gravo para a área de membros, então gravei 2 vídeos para o Olho Mais Azul, e gravei também 2 vídeos para a História da Solidão e dos Solitários. Ainda vou gravar mais, porque essa leitura vai até fevereiro, né? Então eu defini algumas metas e para cada meta eu gravo um vídeo. Depois teve um vídeo que vocês gostaram bastante, esse resumão, né, do ano, esse balanço, e eu falo sobre os livros que eu abandonei, que foram bastante, e também livros que me decepcionaram no ano de 2024. Ainda teve um vlog, que eu falo que é sempre uma tentativa de vlog, né? Porque eu adoro assistir vlog, mas eu gravar vlog é difícil, gente. Não leva muito jeito não, mas de vez em quando eu tento. Quem sabe eu vou melhorando, né? Aí teve o vídeo de leituras em andamento. Esse é o tipo de vídeo também que eu quero fazer todo mês, né? Falar com vocês sobre o que eu tô lendo, como uma das minhas leituras. Eu acho legal, assim, pra vocês ficarem sabendo aí como é que andam as coisas por aqui. Ainda fiz um vídeo falando sobre todas as leituras conjuntas aqui na área de membros do canal, dando nota para cada livro, que é coisa que eu não costumo fazer. E eu gostei muito de gravar esse vídeo, porque eu fiquei vendo, caramba, quanta coisa legal, quantos livros legais a gente leu, sabe, dá uma sensação muito boa, assim. E por fim, aquele vídeo, né, que todo mundo gosta, né? Eu coloquei aqui um top 10 com as melhores leituras do ano. E fiquei surpresa, porque alguns de vocês não esperavam o primeiro lugar. Mas foi um ano incrível, espero que esse ano seja tão legal quanto, já vai ser maravilhoso. E espero que vocês continuem por aqui compartilhando também das leituras de vocês comigo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e eu espero vocês no próximo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!